Olá pessoal, nós estamos na terceira parte da nossa quinta aula. Estamos falando sobre a teologia escolástica medieval. Então, eu disse para vocês que há um preconceito entre os burgueses e os nobres, e os burgueses enviam os filhos para o Oriente para estudar nas escolas, nas universidades orientais, e os nobres, eles fecham a porta, não aceitam os filhos dos burgueses. O que vai acontecer? Quando eles vão para, os filhos dos burgueses vão para o Oriente, eles descobrem muitas falhas nas escolas. Então, o clero, o grego daquele clero, as línguas originais, a interpretação dos textos. Então eles veem que não tem nada a ver o que está sendo ensinado na igreja com os originais. E ainda vem uma outra questão no século XII. As escolas, as universidades, traz um novo, ou um refletor, uma luz na teologia, e ainda no século XII também é marcado por causa dos escritos aristotélicos, que alimenta uma teoria crítica do saber, da demonstração da mesma, né? Então, ou seja, essa crítica do saber que vai mostrar que o que está pregando na igreja não é o que está nos originais. E também as questões dos textos, dos temas, dos assuntos, do conteúdo analítico e dois tópicos e raciocínio sofista. Então essas questões elas trazem uma nova luz na teologia, né? A partir de então há uma mentalidade moldada. Então começa, né, a moldar a mentalidade a partir dessas questões do pensamento aristotélico, né? O pensamento platônico começa a dar espaço para o pensamento aristotélico. E essa questão ela vai dar uma porta, vai abrir uma porta para a entrada dialética, onde vai ter um conflito entre o tradicional e o inovador. O tradicional é você crer para entender. Primeiro você crê. A compreensão ela vem com o tempo. Né? Eu disse para vocês na aula passada, na semana passada, que nós vamos ter essa compreensão em Abraão. A fé ela é construída em cima de experiências que vão acontecendo, né? Um passo depois do outro. Tá? Então, esse é o tradicional. O inovador é o contrário, que seja, é a compreensão para gerar fé. Ou seja, a fé é construída em cima de fatos já ocorridos, fatos acontecidos. Que aí nós vamos pegar como figura, como exemplo, esconder os espias. Me falha a memória agora daquela cidadã que era prostituta. A Raabe, ela vai esconder os espias. E por conta do quê? Por conta do que vinham falando sobre as ações do Deus de Israel. Então, em cima desses fatos, desses atos de Deus, na vida da nação de Israel, na vida do povo de Israel, sendo liberto do Egito, atravessou o Mar Vermelho, viveu aquele tempo todo, as muralhas caíram por terra, os inimigos que vinham vencendo, eles sem estrutura nenhuma, sem condições humanamente falando nenhuma, eles foram vencendo. Então, em cima desses fatos, Raabe passa a crer então que Deus era poderoso, que alguma coisa sobrenatural acontecia. Então, ou seja, uma fé criada, construída a partir de fatos, a partir de realidade, a partir de atos concretos. Enquanto que Abraão ele vai construir a fé dele em cima das experiências que ele tem com Deus, né? Cada experiência nova que ele tem, a sua fé vai sendo acrescentada. A de Raabe nasce a partir dos fatos que já aconteceram. Então, são duas coisas diferentes, né? Uma contrapõe a outra. Nenhuma vai de encontro com a outra. Todas as duas têm o mesmo alvo, tá? Que é crer em Deus. Então, o inovador e o tradicional e o inovador,
sendo que a teologia monástica, ela representa sempre a tendência conservadora, e a dialética constrói o inovador. Então, ou seja, a teologia monástica é aquela meditação, é aquela separação, é aquela fé construída no mosteiro, é aquela santidade, é aquele contato com as Sagradas Escrituras, né? É o pensamento sendo construído de acordo com o relacionamento com Deus, sem nada de concreto, é tudo, né, no pensamento. Tá? Mas a dialética não, a dialética é o debate. O nome dialética está dizendo, é o diálogo. Tá? Então, quando eu converso com você sobre alguma coisa, então essa conversa entre nós dois, e você vai buscar exemplos concretos para mostrar a sua fé. E aí então eu começo a acreditar, porque aconteceu na sua vida. É quando alguém, né, podemos pensar esse exemplo, quando alguém que você, da sua família, que não tem uma experiência com Deus, não é uma pessoa que nós chamamos de convertido, né, que tem um relacionamento estreito com Deus, não é uma pessoa religiosa, como queira, e ela passa por uma situação de enfermidade, de um problema assim, né, sobre-humano, e aí aquela pessoa está ali angustiada, desesperada, e você então compartilha com ela a sua experiência, o que Deus fez na sua vida. Deus tenha feito um milagre na sua vida através de uma enfermidade que Ele curou, ou através de um problema que você enfrentou que era humanamente impossível de resolver, e você conseguiu resolver. Então você conta para Ele isto. Então, diante da situação que ele está, agora ouvindo esse seu testemunho, esse seu depoimento, ele começa então a dizer, poxa, não tem nada a perder, vou crer no poder de Deus. Então é isso que é o inovador. O inovador, ele nasce a partir de uma dialética. E essa construção inovadora, a partir da dialética, ela é questionada, porque o próprio Bernardo de Claraval, né? Bernardo de Claraval, sempre tem que falar Claraval, né? Ele diz que isso é um orgulho do ser humano tentar penetrar no mistério divino a partir de uma discussão, de um debate. Ele diz que isso é uma presunção do ser humano. Isto é uma presunção do ser humano. O ser humano não tem esse direito de discutir o poder divino oculto aos olhos humanos, e o ser humano discutir esse poder, e a partir dessa discussão a sua fé ser acrescentada. Essa é a ideia de Bernardo, né? Bernardo é aquele companheiro de Pedro Abelardo, quando Pedro ele é um jovem, se não falar memória, ele nasceu hoje seria Itália, e ele, de família simples, mas é um menino assim, bastante inteligente, e ele pensado para ir para Paris. E lá na escola de Paris, onde ele vai estudar, ele acaba dividindo o seu período, a sua vida com Bernardo de Claraval, né? Lógico que dentro desse convívio entre os dois, um ajuda o outro, né? Mas ambos têm uma linha de pensamento distinta, enquanto Bernardo, que segue a linha tradicional da teologia monástica, o Pedro Abelardo ele é favorável à prática dialética, do debate, da discussão, dessa construção racional da fé. E aí essa prática de Pedro vai ser consolidada a partir dos livros da sentença, que é formado por 4 volumes, e esse livro é considerado um vademecum, né, teológico da Idade Média, onde se discute, né, os temas muito abrangentes, discute trindade, criação e queda, redenção em Cristo, sacramentos, escatologia. Então esse compêndio de 4 volumes de Pedro Abelardo, ele vai trazer uma questão muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele reúne os textos bíblicos, ele também reúne os textos patrísticos, né? E dentro desse diálogo, ele vai então
trazer esses temas bastante interessantes, que é a Trindade, criação, queda, redenção em Cristo, sacramento e escatologia. Então, é muito interessante o diálogo entre Bernardo e Pedro Abelardo, e de acordo com os suas obras, chamado Livro da Sentença. Bom, por hoje é só, até a próxima aula.